Olá, meus nobres amigos e alunos de todo o Brasil. Preparei para a aula de hoje dois temas importantíssimos para vocês que vão fazer o concurso da PM do Tocantins, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e para você que está almejando aí ser aprovado na prova da OAB. Quais são os temas da aula de hoje? Eu separei para vocês ação de impugnação de mandato eletivo, preparei para vocês perda e suspensão dos direitos políticos e preparei também para vocês partidos políticos. Portanto, não percam a aula de hoje, muito importante para vocês. Eu sou o professor Sandro de Abreu, da disciplina de Direito Constitucional. Assista a minha aula a seguir. Um grande abraço. Na aula de hoje, a gente vai finalizar o conteúdo de direitos políticos e, na sequência, também iniciar e concluir o conteúdo acerca dos partidos políticos. Em aulas anteriores, eu fiz todo um prelúdio do artigo 14 da Constituição Federal e agora eu quero concluir o artigo 14. A pergunta que eu vos faço para começar a aula de hoje, relacionada às provas do SEBRASP, é a seguinte: o mandato eletivo, professor, poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral? Sim, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. E aí vão me perguntar o seguinte: qual é o prazo para eu fazê-lo? Qual é o prazo que eu tenho para poder impugnar o mandato eletivo? Esse prazo conta das eleições, esse prazo conta da diplomação ou esse prazo conta da posse? Primeiro cuidado, o prazo para eu impugnar o mandato eletivo, ele correrá a partir da diplomação. E o prazo máximo que eu tenho para impugnar o mandato eletivo é um prazo de 15 dias. Então, de novo, ó. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no lapso temporal máximo de 15 dias após a diplomação. Vou colocar na tela para vocês isso. Alunos, primeira informação. O nome da ação é esta aqui, ó, alunos. AIME. Professor, o que é uma AIME? Vou colocar no quadro para vocês. AIME é uma ação de impugnação de mandato eletivo. Vou colocar aqui, ó. Ação de impugnação de mandato eletivo. Essa é a AIME. O que eu quero que você entenda e leve para a tua prova do SEBRASP. Ó, tá destacado aqui, ó. O nome da ação que o SEBRASP coloca é AIME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Professor, prazo para eu propor essa ação de impugnação de mandato eletivo. Eu tenho um lapso temporal máximo de 15 dias para a propositura da referida ação. 15 dias a contar do quê, professor? 15 dias a contar da chamada diplomação. Não é da posse, é da diplomação. Esse é o prazo que eu tenho para propor essa ação de impugnação de mandato eletivo. Vamos perguntar o seguinte, professor: essa ação de impugnação de mandato eletivo, ela vai ser proposta onde? Primeiro, ó, será proposta perante a Justiça Eleitoral. Então tá aqui. O órgão competente para processar e julgar uma AIME é o quê? A chamada Justiça Eleitoral. Outra informação, todos têm acesso, professor, volta a tela para mim. Todos têm acesso a essa ação de impugnação de mandato eletivo? Não. Essa ação é uma exceção à regra, porque existe o princípio da publicidade dos atos processuais, que está contido lá no artigo 5º da Constituição Federal. Porém, a ação de impugnação de mandato eletivo é uma exceção a essa regra. A ação de impugnação de mandato eletivo, ela correrá em segredo de justiça. Então, olha, informação, corre em segredo de justiça. Então tá aqui a informação. A ação de impugnação de mandato eletivo correrá em segredo de justiça. Outra informação, professor: na ação de impugnação de mandato eletivo, eu posso pedir dilação de prova, produção de provas? Não. Na ação de impugnação de mandato eletivo, a prova é uma prova pré-constituída. Professor, prova pré-constituída em relação a quê? Abuso do poder econômico
Então, abuso do poder econômico, esse é o primeiro caso de prova pré-constituída, ou fraude, ou, terceiro caso, corrupção. Então, olha, volta para mim a tela para que vocês entendam algumas informações preliminares e inaugurais da aula de hoje, de suma importância, muito cobrado nas provas do Sebrasp/CESP. A ação de impugnação de mandato eletivo, ou doravante, vamos chamá-la conforme o CESP o chama, de AIME, ação de impugnação de mandato eletivo. Ela será proposta num lapso temporal máximo de 15 dias a contar da diplomação, e você não pode errar isso. Lembrando que essa ação não vai ser proposta em qualquer juízo, tem que ser proposta perante a Justiça Eleitoral, alunos. Essa ação corre em segredo de justiça, ela é sigilosa, é uma exceção ao princípio da publicidade dos atos processuais. Quando eu for protocolar a minha ação de impugnação de mandato eletivo, junto tem que ter as provas são pré-constituídas em relação ao abuso do poder econômico, à corrupção e à chamada fraude. Outra pergunta que vão me fazer é o seguinte, professor, tem custas processuais? Em regra, não tem custas processuais, salvo se você for litigante de má-fé. Vamos checar essa informação? Abra aí comigo, essa informação está contida lá no artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição Federal. Vamos abrir, vou colocar no quadro para vocês essa informação. Tá aí, meus nobres alunos. Diz o seguinte: o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. Então tá aqui o órgão competente para processar e julgar. Justiça Eleitoral. Prazo para eu fazer. Cuidado lá na tua prova de concurso. Vai falar que são 15 dias úteis. Não. Aqui o prazo não está contido no Código de Processo Civil. O prazo é constitucional. Então são 15 dias corridos a contar da chamada diplomação. Agora, olha a outra informação que eu vos trago, alunos. Instruir da ação com provas. Que tipo de provas eu vou instruir? Abuso do poder econômico, corrupção ou a chamada o quê? Fraude. Parágrafo 11 diz o seguinte: a ação de impugnação tramitará em quê? Segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei se temerária ou de manifesta má-fé. Volta a tela para mim. Então vimos aí acerca da ação de impugnação de mandato eletivo. Agora eu vou tratar, senhoras e senhores, acerca da perda e da suspensão dos direitos políticos. Então, olha, perda ou suspensão dos direitos políticos. O aluno vai me perguntar o seguinte: professor, estava respondendo uma prova em casa, tem uma questão que é muito recorrente nas provas do Sebrasp. Diz o seguinte: no Brasil é permitida a cassação de direitos políticos. Certo ou errado? O que você marcaria na tua prova que vai acontecer agora, alunos? Está errada a questão. A cassação dos direitos políticos é um ato arbitrário que preponderava durante o regime militar. A nossa Constituição é uma Constituição democrática, é uma Constituição cidadã. Então ela veda esse ato arbitrário, que é o ato de cassação dos direitos políticos. Então você vai gravar: no Brasil não existe cassação de quê? De direitos políticos, meus nobres alunos. Isso é fato. Você não pode se equivocar em relação a isso na tua prova. Ah, professor, o que existe então no Brasil em relação aos direitos políticos? Eu posso perdê-los? Sim, existe caso de perda, mas devidamente previsto no texto constitucional. E o rol aqui é um rol o quê? É um rol exaustivo, não é um rol exemplificativo, tá claro aí, alunos? E aí o aluno vai perguntar o seguinte: eu também posso ter os meus direitos políticos suspensos? Sim, o artigo 15 do texto constitucional, ele trouxe algumas informações importantes. Primeira delas, não existe cassação de direitos políticos. Segundo, pode haver perda ou suspensão nos casos que se dará, e ele elenca no artigo 15. Qual é o grande equívoco do legislador constituinte originário? Ele fala lá no artigo 15 que pode haver perda ou suspensão, mas não diz quais são os casos de perda e suspensão. E é isso que tem caído na tua prova do Sebrasp. Então vamos lá para o artigo 15, todo mundo comigo. Olha a informação no quadro, alunos. É vedada a cassação de direitos políticos. Então tá aí a primeira informação. Vou passar um marca-texto para você saber tamanha informação disso, ó. Então está proibida, é vedada
a cassação de direitos o quê? Políticos. Aí ele me traz uma outra informação, meu aluno. Ele diz, olha, cuja perda, ou seja, existe perda ou suspensão, se dará nos casos de... Aí ele elenca aí, senhoras e senhores, 5 incisos, mas não coloca quais são os casos de perda ou suspensão. E é isso que nós vamos fazê-lo agora na aula de hoje. Olha o primeiro. Cancelamento de quê? Da naturalização. Por que tipo de sentença? Sentença judicial transitada em julgado. Volta a tela para mim. Professor, brasileiro nato pode perder a sua nacionalidade? Sim, se adquirir voluntariamente outra nacionalidade, ou seja, o acúmulo voluntário de outra nacionalidade levar-me-á à perda da minha brasileira. Claro aí, alunos? Agora eu mudo a pergunta, professor. Brasileiro naturalizado pode perder a sua naturalização? Sim, tem 2 casos. Primeiro caso, se esse brasileiro naturalizado cometer atividade nociva ao interesse nacional. Então, olha, brasileiro naturalizado que comete atividade nociva ao interesse nacional poderá perder a sua naturalização por sentença judicial. A competência para processar e julgar acerca dessa concessão ou perda da naturalização é uma competência da Justiça Federal contida no artigo 109 do texto constitucional. Claro para vocês? Aí o aluno vai dizer o seguinte, tudo bem, então vamos partir da premissa. Eu, cidadão brasileiro naturalizado, antigamente eu era estrangeiro, vim para o Brasil, preenchi os requisitos do artigo 12, inciso 2º da Constituição Federal e me tornei agora um cidadão brasileiro naturalizado. Eu já perdi a condição de estrangeiro, agora eu sou brasileiro naturalizado. Eu cometo agora uma atividade nociva ao interesse nacional. Eu posso perder a minha nacionalidade? Sim, você poderá perder a sua nacionalidade por sentença judicial. Agora, olha a relação de causa e consequência. Quando esta sentença judicial de perda de nacionalidade transitar em julgado, o que é uma sentença judicial transitada em julgado? É aquela sobre o qual não paira mais nenhum tipo de recurso. Quando essa sentença judicial transitar em julgado, olha a relação de causa e consequência. Significa dizer que você perdeu a sua naturalização. E se você perdeu a sua naturalização, você deixou de ser brasileiro naturalizado e volta à condição de estrangeiro. E estrangeiro não tem direitos políticos no Brasil. O estrangeiro é inalistável, em conformidade com o artigo 14, inciso 1º da Constituição Federal. São inalistáveis os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Então, se houve a perda da naturalização por sentença judicial transitada e julgado, relação de causa e consequência significa dizer que eu voltei a ser estrangeiro. O que acontece com os meus direitos políticos? Eles ficaram sobrestados, suspensos, ou eu os perdi. Neste caso, é um caso sacramentado de perda dos direitos políticos. Então vamos colocar no inciso 1º. Então, o inciso 1º é caso de perda dos direitos políticos. Vamos para o segundo. O segundo, não existe dúvida, não paira dúvida na doutrina, incapacidade civil absoluta gera suspensão dos direitos políticos. Condenação criminal transitada em julgado. Olha a parte final. Só enquanto durarem os seus efeitos. O próprio inciso 3º já deixou aí para mim uma informação. Aqui é um caso expresso de suspensão dos direitos políticos. Vamos para o inciso 4º, que é o grande problema aí das provas de concurso, ó. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos fixados no artigo 5º, inciso 8º. Alunos, o artigo 5º, inciso 8º, ele trata do princípio da escusa ou justificação, como queira, princípio da escusa de consciência. Então tá aí, ó. Eu tenho um princípio chamado de princípio da escusa de
consciência. Professor, eu não sei o que é o princípio da escusa de consciência. Alunos, volta a tela para mim. Lá no artigo 5º, inciso 8º, ele assim disserta. Memoriza comigo, ó. Ele diz o seguinte: ninguém será privado de direitos. E aí ele diz quais são os motivos que não geram para mim uma privação de direitos. Ele diz, olha, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Então a regra é, crença religiosa, convicção filosófica ou política não gera para mim uma privação de direitos. Porém, o artigo 5º, inciso 8º, coloca uma vírgula. Diz, olha, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Vírgula. Salvo se as invocar para não cumprir obrigação legal a todos imposta e ainda deixar de cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ele está dizendo, ó, a regra é, não há privação de direitos em razão da sua crença religiosa, em razão da sua política, em razão da sua convicção filosófica. Porém, se você invoca, se você justifica esses 3 motivos para não cumprir uma obrigação que não é só para você, é para todos imposta, é uma obrigação geral. Existe para você uma alternativa, que é cumprir uma prestação alternativa. Se você não cumprir uma prestação alternativa e deixar de cumprir a prestação legal a todos imposta, 2 requisitos, ó, obrigação legal e prestação alternativa, poderá haver para ti uma restrição dos seus direitos. Agora a pergunta que paira é, volta comigo para o artigo 15, inciso 4º. Professor, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Gera perda ou suspensão? Volta a tela para mim. Alunos, apesar de você pensar aí que esse caso me leva a uma suspensão dos direitos políticos, eu estou aqui te preparando para fazer uma prova do Sebrasp e você vai tirar isso da sua cabeça. Para o Sebrasp, este caso é um caso concreto de perda dos direitos políticos. Ponto. Ah, eu discordo. Problema seu. Guarda a sua discordância para você discutir comigo quando fizer uma pós-graduação comigo. Aí eu vou justificar por que é um caso de perda e não de suspensão. Tranquilos? Para a prova do Sebrasp, você vai marcar o quê? Perda dos direitos políticos e ponto. Corre pro abraço e consiga lá o teu ponto da questão. Então eu vou colocar no quadro, ó. O inciso 4º vai gerar perda dos direitos políticos. Olha o que diz, alunos, o artigo 15, inciso 5º, improbidade administrativa, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Alunos, você tem que estar esperto em relação a isso. Eu vou colocar no quadro aqui para vocês o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 4º. Está na tela para vocês. Olha o que ele diz. Os atos de improbidade administrativa, destaca agora, importarão a suspensão dos direitos políticos. Então, olha o que acontece com os direitos políticos quando ocorrer um ato de improbidade administrativa. Suspensão dos direitos políticos é a primeira consequência. Segundo, perda da função pública. Terceiro, indisponibilidade dos bens. Quarto, ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Alunos, o que eu quero que você entenda, volte a tela para mim. O ato de improbidade administrativa, em conformidade com o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, gera algumas consequências. Quais são elas? Suspensão dos direitos políticos, perda da função quê? Pública, ressarcimento ao erário. Então você vai lembrar que a consequência do ato de improbidade administrativa que eu quero para a aula de hoje é a primeira, suspensão dos direitos políticos. Então olha o inciso 5º do artigo 15. Improbidade administrativa gera suspensão dos direitos políticos.
Claro aí, alunos? Então, olha, gera suspensão dos direitos políticos. Então eu vou voltar para a gente ver mais uma vez quais são as informações. Olha aí, só para a gente concluir. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: inciso 1º, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Isso gera a perda dos direitos políticos. Incapacidade civil absoluta gera a suspensão dos direitos políticos. 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Gera também a suspensão dos direitos o quê? Políticos. 4. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º, que é o princípio da escusa de consciência. Gera perda dos direitos políticos para a prova do SEBRASP. 5º, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. De acordo com 37, parágrafo 4º, gerará a suspensão dos direitos políticos. O 16 é o princípio da anuidade do quê, alunos? Da lei eleitoral. Olha o que ele diz no artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral. Não estou tratando de qualquer lei, ó. É lei que altere o processo o quê? Eleitoral. Entrará em vigor quando? Entra em vigor na data de sua publicação. Não se aplicando à eleição que ocorra, olha só, até um ano da data de sua vigência. Então eu vou colocar no quadro o princípio da anuidade da lei eleitoral. Olha só. Lei que altera o processo eleitoral entra em vigor quando? Entra em vigor na data de sua publicação. Então, publicou, já começou a viger a lei que altera o processo eleitoral. Agora, cuidado, alunos. Para esta lei produzir os seus efeitos, entre ela e as eleições, a próxima eleição, tem que trasladar um prazo mínimo de 1 ano. Daí o princípio da anuidade da lei eleitoral. Então, ó, princípio da anuidade da lei eleitoral. O que eu vou ter que levar para a minha prova do SEBRASP? Muito simples. Primeira perguntinha básica lá do SEBRASP. Olha aqui no meu olho. Vai perguntar o seguinte, senhoras e senhores. Quando é que a lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor? Ponto. Na data de sua publicação. Essa é a resposta. Ah, assim que ela entra em vigor, ela já começa a produzir os seus efeitos? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Entre a produção de efeitos e as próximas eleições, tem que trasladar o prazo mínimo de 1 ano. Vou te dar um exemplo. A lei do Ficha Limpa é do ano de 2010. Eu acho que ela é de fevereiro de 2010. Quando foi em outubro de 2010, teve eleições. E naquele ano de 2010, não se aplicou a lei do Ficha Limpa, porque entenderam que aquela lei alterava o processo eleitoral e não havia trasladado o prazo mínimo entre a sua publicação e as próximas eleições. Ficou claro para vocês isso, alunos? Com base nessas informações, vamos fazer a primeira questãozinha da aula de hoje. Tá no quadro para vocês. Olha só. Capacidade eleitoral ativa é inviabilizada. Gente, capacidade eleitoral ativa é o voto, o direito de votar. Então, olha só o que ele pergunta. Capacidade eleitoral ativa será inviabilizada quando? Pela incompatibilidade? Não, a incompatibilidade não veda o seu voto. Claro aí, alunos? A inelegibilidade funcional
implica ou inviabiliza a capacidade eleitoral ativa? Também não. Desincompatibilização, ela inviabiliza a capacidade eleitoral ativa? Também não. Inelegibilidade relativa e reflexiva, inibe ou proíbe ou inviabiliza a capacidade eleitoral ativa? Não. E a inalistabilidade? Gente, inalistabilidade significa dizer que você... Vou até mudar essa informação aqui para ficar bem clara para vocês. Vou apagar isso aqui, ó. Inalistabilidade significa dizer que o indivíduo não pode se alistar como eleitor. Então, olha, o indivíduo não pode se alistar como eleitor. Se o indivíduo não pode se alistar, o indivíduo não pode, não pode votar e nem ser votado. Capacidade eleitoral ativa, voto. Ser votado, capacidade eleitoral passiva. Capacidade de ser o quê? Votado. Então, a inalistabilidade gera para o indivíduo um problema em relação ao voto, porque se ele não tem título de eleitor, ele não pode ser votado. Tá ok? Então, alistar é título de eleitor. Então, a única questão, a única resposta que ele queria era a letra E. Faz mais uma comigo. À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. Autor de improbidade administrativa estará sujeito à cassação de direitos políticos. Improbidade administrativa está contida lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. E quais são as consequências do ato de improbidade administrativa? Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, o que mais? Ressarcimento ao erário e outras coisas mais. Agora, olha a afirmação que ele traz. Autor de improbidade administrativa estará sujeito à cassação de direitos políticos. Eu havia dito que, de acordo com o artigo 15, caput da Constituição Federal, não existe no Brasil cassação de direitos políticos. A improbidade administrativa vai gerar o quê? Suspensão dos direitos políticos. Então, a assertiva está errada. Faz mais uma comigo. Condenação pela prática do ato de improbidade administrativa. Mais uma vez, faz menção ao artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Aí ele diz, a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa é a hipótese que resulta na perda dos direitos políticos. Está errado, não gera perda, mas sim suspensão. Então está errado também a questão. Faz mais uma comigo, alunos. Gilberto, brasileiro nato, completou 61 anos de idade, no mês de janeiro de 2018. Neste mesmo ano, transitou em julgado uma condenação. Sentença judicial transitada em julgado gera o quê? Suspensão dos direitos políticos. 61 anos, o voto ainda é obrigatório. O voto é obrigatório. Ele passa a ser facultativo a partir dos 70 anos de idade. Então vamos ler aqui o comando da questão. Gilberto, brasileiro nato, completou 61 anos de idade. No mês de janeiro de 2018, neste mesmo ano, transitou em julgado condenação criminal contra ele, tendo sido arbitrada, entre outras sanções, pena privativa de liberdade. Pois bem, considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir com relação aos direitos políticos de Gilberto. O processo criminal transitado em julgado. Então, processo criminal transitado em julgado.
é hipótese constitucional para a cassação dos direitos políticos. Nós havíamos dito que não existe cassação dos direitos políticos. O processo criminal transitado e julgado vai gerar o quê? Suspensão dos direitos políticos, portanto, a assertiva está errada. Volta a tela para mim. Alunos, foi um privilégio trabalhar com vocês mais esse tema de direitos políticos. Encerramos aí a parte de direitos políticos, artigo 14, 15 e 16, com resolução de questões. Espero que você tenha gostado. Fica aqui um abraço do teu professor Sandro de Abreu. Meu muito obrigado e até breve.